Olá pessoal, tudo bem? Hoje um tema muito bacana, né? Curas vibracionais. O que é essa coisa de cura interdimensional, cura dimensional, cura vibracional? Né? Eu vou ter aqui um papinho com vocês para que vocês entendam um pouco, né? Porque também eu não tenho condições de explicar num vídeo o todo disso tudo, né? Mas é para tirar um pouco também aquela resistência que as pessoas têm quando você fala de cura interdimensional. Na realidade, o que significa tudo isso, né? Quando a gente fala de cura interdimensional, a gente já tem, assim, aquela coisa de entender, fala, opa, se é interdimensional, significa que não é dessa dimensão. Então, que dimensão que a gente está falando? Né? O nosso universo, né? O nosso planeta, nesse grande todo que o Criador nos propôs, existe infinitas, né? Quase infinitas dimensões. Né? Assim, algumas que beiram o conhecimento de nós humanos, outras que nós nem sonhamos como são os seres que lá habitam e o que dizer sobre elas. Por quê? Nós humanos ainda somos uma espécie, somos uma família, a família terráquea é muito nova, é muito, assim, somos os bebês do universo. Embora entre nós, encarnados, ainda exista muitos outros seres que já têm uma ascensão muito grande, que já são seres assim que já estão além, né? Então, quando a gente fala de cura interdimensional, mas poxa, então quer dizer que se eu for lá no terreiro, na casa espiritual, o guia que está lá, ele é menos que então esses seres? Não quer dizer isso. Quer dizer que essas dimensões estão se alinhando, estão se reformando para nos ajudar a concretizar algumas coisas que nós humanos estamos assim meio que travados, né? São coisas que dizem aí sobre a nossa moral, são coisas que dizem sobre a nossa evolução espiritual, evolução mental e também outros termos que nós ainda não conseguimos alcançar por si só, né? E isso também querendo dizer que somos uma família, somos uma espécie que estamos em constante evolução. Uns porque procuram, outros porque já têm isso por natureza, e outros que resolvem se estacionar porque é ali que ele acha que é o limite dele. Mas isso não quer dizer, né, que esteja errado. Não, está tudo no seu lugar. Então, falando de curas interdimensionais, quando a gente fala desse tipo de cura, não é que eles vão curar. Quando a gente fala de cura, a gente leva muito para o lado físico, mas a maior enfermidade que nós, humanos terráqueos, podemos ter é o quê? É a doença espiritual, é a doença mental, porque é lá que é a origem de todas as enfermidades, é a origem de todos os problemas que nós temos. Então, se nós, humanos, adoecermos no espírito, é óbvio que isso vai refletir na nossa matéria. Então, esses seres interdimensionais, quando eu falo de seres interdimensionais, eu estou falando dos pleiadianos, eu estou falando dos arcturianos, eu estou falando dos seres que vivem em Órion, que vivem em tantas outras orbes, né? Tantos outros conglomerados de estrela, que eles possuem já uma evolução além da nossa, né? No livro dos Espíritos, algumas vezes
O espírito que lá está lecionando, ele diz que existe sim orbes que possuem a vida física. Porém, nós não sabemos, além da Terra, qual é essa dimensão. Porém, temos a ideia, temos a consciência de que em outras orbes existe sim encarnações mentais, encarnações astrais, né? Que interagem conosco em tempo integral, né? Então, quando nós chamamos esses seres para perto da gente, para nos ajudar, o propósito deles é curar o que mais oferece perigo para nós, que é o nosso mental, o nosso espiritual. Então a proposta deles é nos iluminar, nos sutilizar cada vez mais, afastando assim da gente a ansiedade, aquela falta de coragem, como que eu posso dizer, até mesmo assim, sentimentos de prepotência, de orgulho, assim, enfim, esses sentimentos que nos atrapalham na nossa evolução, certo? Então, quando eles aproximam da gente, eles trazem para nós esse tipo de conscientização. Aí muita gente fala, então, poxa, eles não estão curando, eles estão ensinando. De certa forma, sim. Mas não existe cura maior do que o conhecimento. Não existe cura maior do que a sabedoria. Porque quando você se aproxima de tal faculdade, significa que você está tomando à frente mais um passo na sua vida. Mais um passo onde você se propõe a propagar o conhecimento, né, superior do seu espírito. O seu espírito por si só é algo assim, eu não tenho como mensurar, né, o quanto ele é elevado. Porém, quando a maioria sabe, né, alguns que não sabem, eu vou repetir, quando a gente encarna, a gente tem ali vamos supor, um presente do nosso Pai Criador que nos limita, né, de lembrar de nossas vidas passadas, lembrar de todo o conhecimento que temos. Por quê? O ser humano encarnado tende a se inclinar a sentimentos fúteis. Isso é fato. A soberba, a vaidade, a prepotência, o egoísmo, né? A inveja e tantos outros sentimentos que atrapalham na evolução espiritual. Então, por essa forma, nós quando encarnamos, temos essa limitação. Essa limitação é apenas para, né, nos direcionarmos para um eixo maior, tá? Que quando nós desencarnamos, voltamos para lá e tudo isso que aprendemos aqui com essa limitação se junta ao nosso mental superior e agrega, né? Somos um espírito um pouco mais evoluído, né? Então as curas interdimensionais na realidade, o foco delas é isso, tá? É curar o nosso espírito, o nosso mental, para que a gente consiga assim caminhar de forma sutil, de forma inteligente e de forma sábia, para conseguirmos concretizar as nossas propostas, né? Então, gente, desculpa. Então, quando nós chamamos esses seres para cá, de certa forma, muita gente vai falar: nossa, mas vocês acreditam em ET? Vocês acreditam em seres de outros planetas?
Sim, né? Vamos dizer que sim. Porque como poderíamos acreditar que o nosso universo é tão vasto, tão grandioso desse jeito, e acreditar que só existe vida em um planeta, né? Quando Jesus falava, há muitas moradas na casa de meu pai. Quando a gente fala casa de meu pai, a casa do Criador é todo o universo. E essas moradas, elas não têm que ser necessariamente física, carnal. Ela não precisa ser. Às vezes os seres ali já alcançaram um limite, uma evolução, que eles já não precisam mais ser carne. Basta ser mente, basta ser astral, etérico, e vai funcionar de tudo quanto é jeito. Então eles já tiveram vidas, né? A gente falando isso muito antes, né? Talvez muito antes da criação da própria Terra, né? Então eles têm ali uma experiência vasta em ajudar, né? Então hoje temos técnicas como a Tameana, né? Que tem ali uma canalização muito forte dos pleiadianos. Eu sou um iniciado de Tameana, eu pratico, minha esposa também, e é fantástico o quanto você chega, às vezes, atribulado de um trabalho ou dos problemas do dia a dia, e aquela simples conexão parece que zera ali, parece que você acabou de acordar, parece que você não tem preocupações, mas simplesmente o que eles fazem é fazer com que os nossos corpos, né, quando a gente fala isso, porque a gente tem, né, os 7 principais corpos, né, que começa pelo físico, vai pelo duplo etérico e vai subindo até, né, o corpo mais sutil. Então todos esses corpos, eles têm sim que ser tratados, né, e quando eles são tratados, é óbvio que isso vai refletir na nossa matéria. E como que reflete? Com calma, com menos ansiedade, a depressão se torna uma coisa um pouco mais distante, né? E com isso tudo é óbvio que você, na sua matéria, não vai refletir tanto assim esses problemas, vai fazer com que você se eleve de forma que você não mais criará doenças, não mais criará pedras no seu caminho, não mais criará o fechamento de caminhos, né? E vai fazer com que você tenha uma vida um pouco mais plena, né? E uma visão um pouco mais ampla de aceitação, aceitando o seu irmão como um próximo, como ali um forte candidato a te ajudar no seu passo a passo da sua vida, né? Então, gente, quando a gente fala de cura interdimensional, existe sim, tá? Estudem, busquem, né? Porque existe muitos e muitos e muitos seres que são assim, assim, como que eu posso dizer? Assim, predispostos a nos ajudar, basta a gente querer, né? Porque nenhuma folha cai de uma árvore se não for pela vontade de Deus, né? E também nada acontece na nossa vida também se não for pela nossa vontade. Nem mesmo Deus age na nossa vida se você não quiser, né? Tem muita gente que fala que, poxa, eu fui punido, Deus não é isso, você se puniu, né? Você bloqueou ali o seu caminho, então fica difícil assim. Então a gente começa a abrir a nossa mente, né? Quando a gente fala de Umbanda, tem muitos guias, né, que vêm na Umbanda que eles não são, que não tiveram vida na Terra, eles não tiveram vida, né, aqui no planeta, né, como João, como Pedro, né, mas eles, assim, tiveram vidas em outras orbes, né? Por exemplo, a gente fala daquele grande pessoal da Atlântida, né? A gente fala dos egípcios, né? O que aconteceu com o Egito, né? Que o Egito hoje não tem mais todo aquele fundamento. Todos nós sabemos que o Egito, aquele tipo de vida, aquele tipo de
de criação que eles tinham acabou virando uma dimensão acima da nossa, né? Então ainda continua a mesma predisposição, aquela coisa toda, porque todo mundo sabe que os egípcios possuíam ali um conhecimento muito mais ascensionado que o nosso de hoje, né? E assim tem outros, né? Outros povos os urianos, né? Nossa, gente, tem muito. Se eu for ficar dando exemplo aqui, a gente vai passar a noite falando. Mas é muito legal. Se vocês já tiveram um encontro, né, com a possibilidade desse conhecimento, né, e às vezes assim, porque ficou com o pé um pouco atrás, falou, não, eu não, né, vai lá, estuda, porque é muito bacana assim, eles existem, muitas das vezes assim, com vidência, eu mesmo já tive a oportunidade de pelo menos umas 2 vezes contemplar a imagem deles e entender como eles são. E assim, sem estar mediunizado, eu acredito que eu ficaria mesmo assim um pouco temeroso. Mas mediunizado é a coisa mais linda do mundo. Você olha, você vê ali um irmão de luz que vem exatamente para ajudar, tá? Então, estudem, não custa, né? Não custa nada, é mais um conhecimento. Você não, isso independe de religião, tá? Por favor, você que é um bandista pode estudar, você que é do candomblé também pode estudar, você que é evangélico pode, o católico pode, não importa, tá? É um conhecimento e saber e entender, né? Que nós que lemos a Bíblia, que começamos em religiões como o protestantismo, né? A gente viu esse trecho da Bíblia de que há muitas moradas na casa de meu pai. Então, os nossos irmãos estão o tempo todo aqui para nos ajudar. Basta pedirmos ajuda. De coração, tá, gente? Não é assim, me ajuda, né? Mas querer de verdade ajuda. Se você não quiser, ninguém vai vir te ajudar. Isso é fato, né? É lei atrativa. Tá bom, gente? Gente, esse foi o papinho de hoje, né? E eu espero que vocês tenham gostado, né? Vamos aí, né, propagar. Quem quiser, assim, pelo menos iniciar esse estudo, pode deixar aí nos comentários. Eu posto alguns livros, né, que a gente estuda, algumas fontes, alguns vídeos, né, no YouTube, que tem muitos irmãos aí que tem uns canais maravilhosos sobre esse fato. E eu vou fazer questão aí de compartilhar com vocês. O conhecimento tem que ser compartilhado, não é assim? Então tá bom, gente. Um beijo no coração de vocês, né? Fiquem com Deus e que Deus ilumine a casa de vocês, a vida de vocês para todo sempre. Axé!